E a nossa apresentação, a apresentação do Despertar à Luz do Evangelho, foi o meu trabalho de conclusão do 5º ano no curso de Educação Mediúnica. Então, sempre tem que agradecer a estrutura da Casa do Jardim, o plano espiritual que dá sustentação para tudo isso, a escola, né, em especial os monitores, e com um carinho muito grande a Deise, que orientou o trabalho, sempre muito dedicada. Também agradeço aos companheiros, as companheiras, que são o maior número das gurias, da evangelização lá da Volta do Campo, onde eu iniciei, e da Casa do Jardim, onde eu sigo, também muito carinho por todos. Vamos iniciar, então. Vamos ver aqui para passar. Essa música aqui foi um primeiro despertar, digamos assim, para ilustrar o título do trabalho, Despertar à Luz do Evangelho. Ela me tocou profundamente quando eu escutei antes de iniciar o trabalho, porque ela me deu um pouco a noção do que a gente tem de exemplificar com as crianças, com os evangelizandos, né? Esse amar ao próximo e dar o perdão, que são duas leis cósmicas, mas que não adianta a gente só discursar, a gente tem que viver elas. A primeira vez que eu escutei essa música, ela me causou uma grande reflexão, assim, que é o movimento que a gente quer na evangelização, de sentir e pensar, né, para desenvolver as potencialidades, para despertar o espírito na sua caminhada. Então, a gente é aprendiz na seara do Mestre Jesus, né, considerando que a evangelização é uma aprendizagem conjunta para o progresso e que essa melhoria individual nossa vai resultar numa melhoria do nosso planeta através dessa educação moral. Mais do que nunca, né, a gente ouve falar em planeta de regeneração, isso se dá do indivíduo para o todo, para essa transformação da sociedade. A base do nosso trabalho vai as leis cósmicas do Evangelho, que dão a sustentação para esse trabalho da evangelização, né? Também passamos pelas leis morais do Livro dos Espíritos, pela parábola do semeador, e sempre a gente tem no Mestre Jesus um modelo a ser seguido, né? É um trabalho de semear com o coração, com muito amor, mas também com muita entrega e dedicação. E eu considero que a gente é um ajudante servidor, porque a gente tem que crescer nessa função de servir, e também confiando na sabedoria do plano divino para a humanidade. Como a gente vai cotejar, analisar como atuam as leis da apometria no atendimento espiritual e o que se aproxima do trabalho da evangelização, que é um tipo de atendimento espiritual, a gente parte dessa regra de ouro, que é o norte da apometria, que o Dr. Lacerda diz que é o amor. Então, a gente já vê que está tudo assim intercruzado. A importância da evangelização na educação do homem de bem, né? O despertar da criança, que vai ser o adulto de amanhã, e também o atendimento das famílias e evangelizantes, como isso se dá, essa continuidade do atendimento espiritual que também ocorre na casa. Então, as perguntas norteadoras do trabalho que busca, assim, para reunir, como é o TCC do 5º ano, a teoria, que a gente está concluindo o curso, mas também com a prática que a gente vinha. Então, as perguntas são: qual a importância da evangelização de crianças e adolescentes? As leis cósmicas do Evangelho podem ser mais que conhecidas, ou seja, poderiam ser sentidas e vividas na evangelização? Qual o papel da evangelização no atendimento espiritual quando se aplica o método da apometria como método de atendimento espiritual? Então, a gente parte dessa compreensão do que é as leis cósmicas do Evangelho, que são regras irrevogáveis que abrangem o universo, né, reveladas pelas lições do Mestre Jesus, que é a Boa Nova, o Evangelho. E essas leis contidas no Evangelho traduzem o amor do Criador por nós, por seus filhos, e a gente deve viver esse programa, né? Mais do que explanar, a gente tem que vivenciar isso no trabalho da evangelização. Sempre é um despertar do espírito para o todo sociedade. Então, vamos dar uma olhada na lei do amor, vai ser tudo um pouco rápido por causa do tempo, mas vamos lá, que
que vale. Sustentação da vida, manifestação de Deus, né? Ela pulsa de nós na busca de promover a harmonia. O Mestre Jesus é o nosso maior exemplo, fez da sua vida a lição, amando sem ser amado, dando sem expectativa de receber. Né? Filho de Deus, carregamos suas potencialidades em estado latente, a centelha divina. É um chamado para o progresso, para o nosso despertar, fazer o bem desde a intimidade do seu pensamento, de dentro para fora. Vamos para a lei da justiça, que também é o respeito do direito de cada um, né? Essa definição de justiça a gente encontra no Livro dos Espíritos, então a gente vai vendo que a doutrina espírita e o evangelho, eles estão assim, né? A doutrina, ela está totalmente suportada no evangelho. Aí, na lei da justiça, a gente busca uma compreensão das vicissitudes que derivam de uma causa, a dor redireciona em busca de respostas, né? Deus é justo, então a causa também é justa. Ao julgarmos os irmãos, estabelecemos em nossa consciência a medida de como seremos julgados. Quando a gente faz a oração do Pai Nosso, a oração dominical, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, né? A gente repete isso. A justiça como força que harmoniza, é o amor que corrige. Então, vamos para a lei do perdão, que para mim fala muito. Ontem o Davi explanou sobre bem-aventurados os misericordiosos, né? Quem não perdoa está preso pela mágoa, quem perdoa se liberta, é terapêutico. Não se deve responder ao mal com o mal, sempre sair da sombra para conquistar a luz. Para abrir o coração a Deus, a gente não pode carregar o sentimento adverso contra o irmão. E o Dr. Lacerda nos ensina, a moeda para pagar a dívida é o amor, que a lição é reharmonizar para se ser feliz. E a oportunidade da reencarnação, que incentiva a reconciliação. A lei da caridade, que é o amor em ação. Hoje o colega ali falou sobre o Coríntios, Paulo, né, que fecha com a excelência da caridade. Caridade anda junto, de mãos dadas com a humildade. É um desprendimento, ela inicia talvez com esse desprendimento das coisas materiais, mas nos sensibiliza às necessidades espirituais de todos. Ter compaixão é mais do que só até o material, ainda que o material seja também importante. É ter compaixão, exercitar o ouvir, o compreender, o amar. E a gente aprende também na evangelização que é muito importante a gente ter caridade também com a gente. Então, a gente tem essa tarefa de recomeçar a cada dia com alegria, a tarefa do amor, de se acolher também. É a partilha de tudo que já recebemos na prática incondicional do bem. A lei da ação, nossas ações se propagam, e eu gosto muito dessa fala do João Pedro, ela fala muito para mim também. Nossas ações se propagam e repercutem pelo universo, vibram sobre nós para que possamos avaliar as consequências de nossos próprios atos, para bem e para mal. Rege essa harmonia do cosmos, né? Ali a gente ainda destaca na lei da ação que o espírito sempre tem a liberdade de fazer ou não, é um atributo do espírito. A ação no bem traz crescimento e harmonia, sempre semear o bem. E o nosso adiantamento moral, ele aumenta a nossa responsabilidade, né, nessa prática. Como o nosso tempo está muito... vamos passar, assim, pelas reflexões sobre as leis morais, que a gente estuda detalhadamente no Livro dos Espíritos, e vamos para a lei da justiça, do amor e da caridade, que fecha, que é a das leis morais aqui junta, assim, tudo, a transformação do homem egoísta em altruísta, é o que a gente busca, né, na nossa construção. O homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, né, é o que... Amor e caridade na sua maior pureza. Então, esse é um roteiro, né, que a gente segue na evangelização, tanto das leis cósmicas do evangelho quanto das leis morais que estão aí. Essa afirmação do homem de bem é que cumpre a lei da justiça, é a do evangelho segundo o espiritismo, lá do Sede Perfeitos, é o nosso roteiro, né, para a gente despertar essas virtudes em potencial, são sementes que devem germinar. Então, a gente faz uma brincadeira com a função da evangelização, aquele que semeia saiu a semear. As parábolas têm um forte ensino moral, né? São profundos ensinamentos com exemplos da vida.
a semente lançada à terra nos fala dos princípios do Evangelho, né? A infância deixa os espíritos mais acessíveis às impressões, né? E cabe na evangelização a gente acolher a diversidade, adequar os conteúdos às necessidades do grupo, congregar as famílias e sensibilizá-los à responsabilidade de conduzir os filhos pelo caminho do bem. É o fazer o saber chegar aos sentimentos, é isso que se busca, essa construção, né? Então, aqui é uma certa linguagem mais poética, né? O semeador evangelizador sairá com o Mestre Jesus buscando acordar virtudes adormecidas pelo caminho, essas virtudes que cada espírito tem que ser despertado, né? Como fazer? Através do aprimoramento moral e formação continuada. O evangelizador tem que estar sempre estudando para contar com o amparo e a inspiração da espiritualidade, para essas sementes irem caindo em terra boa. Então, vamos tentar cotejar a apometria e a evangelização, né? Aqui é muito importante a gente sempre ter esse norte, que a doutrina espírita revive o evangelho do Mestre Jesus, né? Adentro do evangelho está a doutrina, e dentro da doutrina está a apometria, o trabalho, a dinâmica do trabalho de atendimento espiritual pela apometria. A gente parte dessa definição de apometria, além de e medida, além da medida, e são leis que regem a dinâmica, consequência da sistematização do método. A gente vai passar aqui rapidamente pelas leis, por causa do tempo, mas vamos destacar aqui a fala do Dr. Lacerda, que fala muito sobre para qualquer servidor dentro do trabalho da Casa Espírita. O alicerce é sempre o amor. Né? O Dr. Lacerda, ele fala, sinaliza que caridade, humildade, prazer de servir, em consonância com os preceitos evangélicos, devem fundamentar todo o trabalho. Ele está falando do trabalho de atendimento espiritual, sobre o método da apometria, mas a gente vê que isso casa para todo o nosso trabalho, né? Dentro de uma casa que trabalha sob a égide do amor e caridade. Vamos lá? Então, aqui a gente tem uma definição. Eu vou dar uma atropeladinha por causa do tempo ali, uma definição de apometria em cima, mas eu vou destacar ali que é uma ciência espírita aplicada na prática da caridade, né, onde se assimilam energias cósmicas e exterioriza a energia anímica, dinamizando e projetando com um objetivo, né? É um comando mental conjuntamente com a assistência do plano espiritual, e visa o resgate, tratamento e encaminhamento de um número maior de necessitados desencarnados envolvidos em processos obsessivos de modo rápido e fraterno. E aí a gente vê que no trabalho de atendimento espiritual pelo método da apometria e na evangelização, ambos trabalham com a evangelização aqui de encarnados e desencarnados no atendimento, para que esses espíritos sigam a sua caminhada evolutiva, acordem a sua consciência para renovar valores, despertar essas virtudes, deixando os vícios, deixando os atrasos para trás. A gente vê isso no atendimento espiritual como na evangelização. Então, a gente destaca que na evangelização, como no trabalho de atendimento espiritual, a gente tem que estar atento a tudo que está envolvido. Também se faz a leitura e prece com vistas à harmonização e ajuste da sintonia com a equipe espiritual, a instalação e o reforço de campos de proteção, a mentalização, e as atividades de planejamento, o seu desenvolvimento até o encerramento da evangelização deve estar sempre aberto à orientação da equipe espiritual, que a nossa coordenadora está sempre tão atenta e nos sinalizando ali, que vocês, quem não... Vamos deixar que ela vai apresentar essa parte depois. Então, eu pulo a parte da dinâmica do atendimento, né, e vamos à frente com a evangelização no mais além, que nem a gente está habituado com os livros do André Luiz, que contam sobre o plano espiritual, como é a vida lá. Esse livro aqui, Evangelização no Mais Além, nos fala sobre a atividade de evangelização, como ela é acompanhada no plano espiritual. O evangelizador é sinalizado que ele, guardadas as proporções, é como um médium do evangelho, ele tem essa tarefa aqui, né? Ele foi preparado para assumir essa atividade. E a realização da atividade conta com uma grande inspiração.
há uma estrutura muito grande para acompanhar a atividade de evangelização. As crianças são atendidas e nos centros de atendimento do plano astral também, elas têm fichas, elas têm onde se anota habilidades, dificuldades, tendências, conquistas para o suporte para essa criança poder despertar as virtudes dela. E a gente não tem, assim, eu acho, a noção da totalidade de auxílio que vem e dos benefícios que vem para os envolvidos nessa tarefa, seja os evangelizadores, as suas famílias, seja as crianças, as suas famílias, o suporte, o livro nos traz exemplos do suporte que é dado nesse caso, na atividade da evangelização. Então, é trazido casos, assim, de como a família precisa de uma orientação, de um assunto que precisa ser tratado na evangelização. Então, uma família que não está com a prática do evangelho no lar e precisa dessa proteção natural que a prece possibilita, a evangelizadora trabalha isso, desperta na mãe, no pai, na família. E a gente observava isso por vezes também, quando a gente estava ali na Casa do Jardim, no presencial, né? Certas crianças se agitam por vezes, porque as companhias não entram dentro dos campos de proteção da casa espírita. Também há um auxílio do plano espiritual para conseguir contornar e o evangelizador agir da forma correta. E mais há entre as companhias espirituais desencarnadas os que justamente são atraídos para ir receber o conforto à luz do evangelho e ser encaminhados para a instância necessária para a sua melhora, para o seu atendimento. Então, aqui é muito importante, talvez por isso eu insisti na música do Mestre Jesus, lá no início, da palavra ser sentida e ser vivida na evangelização, carregada das boas vibrações, né? A arte renovando emoções e sentimentos, a alegria da arte, né, nos despertando. A música com vibrações de prece, que a gente na Casa do Jardim vivencia também, e nas outras casas, ela age na atmosfera espiritual, então ela já gera a harmonização, né? A gente abre com a música na Casa do Jardim e encerra. Energias vinculadas em uma aula de evangelização são muito preciosas e vão ser aproveitadas em outras atividades da casa. E a gente lembra que a infância é de um espírito que tem uma caminhada anterior e esses reajustes também são oportunidades educativas, os desafios que esse espírito estiver enfrentando, né? Então, o reajuste sempre como oportunidade. O conteúdo moral das atividades é fixado nos arquivos do espírito. Há uma revolução íntima que o ensinamento moral processa em uma individualidade. Então, a Boa Nova, o Evangelho, nos traz, assim, algo, mesmo que a gente trabalhe na evangelização de uma forma lúdica, com dinâmica, com outras questões envolvidas, isso movimenta de uma forma muito forte. A ideia dos que não dão frutos hoje, darão amanhã, fica registrado numa memória espiritual e mais cedo ou mais tarde o espírito se utilizará de tais conhecimentos em sua jornada evolutiva. É muito importante, porque a mensagem fica e se não consegue reverberar naquele momento adiante, vai ficar dentro do espírito. A transmissão do conhecimento espírita e da moral evangélica não se pode, então, assim, separar conhecimento espírita e evangelho, anda junto. A importância da palavra ser sentida e ser vivida. Perdão que eu troquei aqui. Evangelizadores, é um desafio que a gente, algumas vezes na caminhada, não se sentem à altura e a grandiosidade da tarefa que é lidar com as crianças em formação. A gente tem que ter cuidado, medo e vigilância podem atrapalhar o nosso caminho. A gente tem que ter humildade nessa tarefa, mas aceitar o desafio se a gente foi para essa atividade. E eu gosto de lembrar aquele trechinho do Evangelho que diz que reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços em dominar suas más inclinações. Eu acho isso muito importante, a gente também está em construção, a gente também está se trabalhando, a gente tem que estar atento a gente, mas seguir nessa caminhada. Então, a gente destaca essa grande rede de auxílio para os evangelizadores, que devem se manter sempre disponíveis pela prece, bons pensamentos, estudar e se preparar, né?
A gente conta com auxílio, mas a gente tem que ser o canal também e estar com esse canal limpo. Evangelização é uma oportunidade de cura real, a gente sente isso quando está na atividade também com a gente mesmo, né? É um ideal no bem que exige uma luta íntima, diária e um esforço de autossuperação, mas é um processo, eu acho que ilumina a gente, ilumina todo mundo que tiver com o coração aberto para essa atividade. Então, eu vou passar bem rápido pelas crianças na Casa do Jardim, que a Lica vai falar da nossa prática hoje, mas é no sábado de manhã, a gente estava no presencial, aqui eu trouxe os eixos temáticos ainda de 2020, né? São alguns filhos de servidores e algumas crianças que estão para palestra e atendimento que eram convidadas quando do presencial. A gente conseguiu manter as atividades funcionando pelo virtual e a gente buscou se adaptar à necessidade do grupo. Né? O acolhimento das crianças é realizado com música e se tudo der certo, vocês vão sentir como é bonito. Evangelizador auxilia o evangelizando a reeducar tendências e hábitos. Então, esse evangelizando, ele que deve vencer as suas dificuldades. Tu é um facilitador, assim, levando a mensagem, levando as atividades, mas o desafio é dele. Servidores da evangelização devem realizar o trabalho em si com alegria e perseverança. A gente faz tudo isso com muita brincadeira, dinâmica, e a gente visa a autoconstrução moral. A gente se envolve muito. Então, as considerações finais, né? A regeneração se dará com o despertar do entendimento e vivência das leis cósmicas do Evangelho dentro de cada um. O conhecimento só será efetivo com amor. Né? As leis cósmicas do Evangelho construíam um entendimento da dor como oportunidade de progresso, aproveitada para realinhar o percurso. Não tem sentido a dor por si só, mas ela é uma oportunidade de reflexão e realinhamento. Os ensinamentos do Mestre Jesus exigem estudo e prática. Né? Não adianta o discurso sem um movimento interno. E a evangelização busca despertar o espírito para essa transformação, frente às suas dificuldades, se transformar. Evangelizando, ensinam, isso daqui é muito importante, eles nos ensinam realmente muito, muito, a coordenação une a equipe com muita amorosidade, as evangelizadoras com mais experiência partilham com generosidade seu conhecimento, aprende-se na evangelização infanto-juvenil da Casa do Jardim o saber e fazer com o coração. O atendimento espiritual e a prática do amor na Casa do Jardim se realizam por diversas frentes. Uma delas é a evangelização. Gente, muito obrigada pela oportunidade. A evangelização está aberta aí, convidando todo mundo para trazer os seus filhos. São muito bem-vindos. Obrigada pela oportunidade de fala.